Vamos começar mais um episódio. Hoje estamos com aquele cara que de certa forma falou bastante, falou de coisas bastante importantes e vocês puderam aprender mais coisas ao longo do tempo. Hoje realmente nós vamos falar também de um tema que vai impactar vocês e de certa forma vocês poderão aprender mais com isto que vai ser partilhado aqui. Hoje vamos falar sobre duas coisas importantes, e importante vai ser vocês ficarem ali até o final para poderem acompanhar o episódio por completo e assim fazerem questões. Mas antes de vocês ficarem aqui, depois de 10 minutos, vão para a página do nosso convidado, subscrevam, façam questões e partilhem o seu perfil para que chegue para milhares de pessoas, e assim também estas pessoas vão se dedicar a acompanhar o seu conteúdo e assim também podem aprender mais. Muito obrigado. Depois de uma semana difícil, agora encontrar não está fácil. No WhatsApp está fácil, né? Não, estou sempre on. Fisicamente está difícil, né? Dizem que as pessoas, quando tendem a mudar de vida, a probabilidade de tu encontrá-lo é difícil, né? Bem, para aquelas pessoas que de certa forma nos impulsionam a crescer, nós temos que ter sempre tempo. E realmente as agendas andaram a chocar um bocado, não só a minha, a tua também. Yeah. CEO está sempre ocupado. Sumiste, CEO. Demoraste muito para me chamar de volta aqui. Não. Levaste muito tempo para me chamar de volta aqui. Não, CEO. o público de certa forma estava ali a perguntar bastante e é super interessante, porque também tivemos até uma live no TikTok. Sim. E o público de certa forma perguntou bastante, então sempre a comentar e tal. E as pessoas querem... E já houve aquele comentário que tu mencionaste de alguém que disse que está à espera do episódio Decisões... Decidem destino. Yeah. Exato. Fiquei uau. Yeah, Já alguém foi para lá e comentou. fez É esse super comentário. interessante. E Yeah, hoje vamos falar sobre isto e vai ser importante para que as pessoas possam aprender aí. Decisões decidem destinos, é um tema super interessante. Depois vamos falar honra versus bajulação. Versus bajulação. E bajulação é o que eu mais vejo aqui. Eu acho um tema super... mas super polêmico. Uau. Honra versus bajulação. Acho que vai dar o que falar. Boa. Vai dar o que falar. Não, realmente. Mas começando com o primeiro tema, qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar na sua vida? Bem, antes de mais, já que já vamos entrar para o tema, eu gostaria de agradecer a Who Talks mais uma vez pelo convite. Chamo-me Vander Vilarinho e sou um aprendiz, um estudante da vida e tenho muito, mas muito prazer de poder estar aqui e partilhar aquele que é o pouco que eu sei e que eu tenho como conhecimento, partilhar com as outras pessoas. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui a partilhar conhecimento. Boa. Bem, me disseste que preparaste 64 perguntas. 60. No total são 120. 120 perguntas, meu Deus. Essa entrevista aos... São 120 tópicos para uma boa conversa. Uau. Então e essa primeira pergunta é super interessante. E essa frase é tua. Qual foi a decisão mais difícil que eu já tomei em toda a minha vida? Primeiro é que nós precisamos de perceber que uma decisão é um ato consciente. É um ato consciente entre várias possibilidades. De certa forma, eu sou uma pessoa que toma decisões, algumas vezes acertadas, algumas vezes erradas, algumas vezes volto atrás nas minhas decisões. Mas assim, uma decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, não sei, não consigo apontar uma assim exatamente. Não ouvi como algo difícil. Existem muitas decisões difíceis, não de serem tomadas, mas de nós cumprirmos. Claro. Várias vezes nós tomamos a decisão, mas é como eu disse, a decisão ela é um ato, não é uma palavra. Claro. Não se decide com a palavra, se decide com o ato.
E então, a partir do momento que eu posso pensar em fazer alguma coisa, então existem decisões que foram muito difíceis de eu colocar em prática. Por exemplo, a decisão de largar alguns hábitos, a decisão, por exemplo, de, vamos dizer, olha, pronto, consegui a tua resposta. A decisão mais difícil que eu tomei na minha vida foi a decisão de não procurar nenhum emprego. A decisão mais difícil que eu tomei na minha vida foi de abandonar um emprego que eu tinha, um bom emprego, que eu tinha um bom salário, e trabalhar por conta própria. Trabalho por conta própria já tenho uma empresa até, graças a Deus, há coisa de 6 anos. 6 anos, mais ou menos, que eu trabalho por conta própria. Então foi uma decisão muito difícil. Eu estava aqui a pensar, mas pô, alguém abandonou o emprego e Casado, de certa forma, pai de o filho. que as pessoas ao verem esse corte vão pensar? Abandone o emprego. Porque eu vejo muitos influenciadores aí a dizerem abandone o emprego e faça algo diferente. Só que não passam essa dica que tu disseste, que não foi fácil. Tu entras pro ramo do empreendedorismo, as lutas, aquele receio de que as coisas não corram bem e depois tenhas que voltar para outro lado. Acho que uma outra grande decisão que eu tive que tomar na vida foi no momento em que eu sou pai de gêmeas e a minha esposa teve uma gravidez de risco. E no momento que a médica olhou para mim e perguntou-me: se tiver entre a vida e a morte as tuas filhas e a tua esposa, quem é que tu achas que tem que sair de lá? Também foi uma decisão muito difícil de tomar, mas claro, tomei no mesmo instante. As minhas filhas um dia vão ficar a saber disso, mas eu escolhi a mãe delas, né? Com a mãe delas eu podia fazer outros filhos. Então também foi uma decisão muito difícil que a vida já me colocou. Uau. Yeah. Mas como é que ao longo do tempo tu lidas com arrependimentos após uma escolha errada? Bem, isso é uma boa pergunta para te responder com Deuteronômios. A Bíblia vai dizer em Deuteronômios 30:19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quando nós tomamos uma decisão, a consequência ela sempre vem. claro. Consequências não são só negativas. Todo o resultado ele é consequência de uma decisão. Tu podes tomar uma decisão e as consequências serem más. Quando nós temos uma má decisão, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, se correu mal, tu precisas de continuar a ter bom ânimo. Precisas de te manter firme e perceber que, enquanto a vida há esperança, então se ainda, apesar de ter feito a escolha errada, ainda posso inverter ou solucionar a questão, eu acho que nós devemos ter bom ânimo. Mas existe realmente uma decisão certa ou apenas consequências diferentes? Existe uma decisão certa. Porque, como eu li aqui em Deuteronômios 30:19, a Bíblia está a dizer: eu coloco ao teu dispor a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a escolha é tua. Existe muita gente que diz o tempo de Deus. Enquanto você está à espera do tempo de Deus, Deus está à espera que você faça escolhas. Deus está à espera que você tome decisões. E as decisões que Deus está à espera que você tome não são as decisões que saem da tua boca, mas são as decisões que você apresenta com os teus atos. Então, no meu ponto de vista, esse é o cuidado que nós temos que... é a consciência que nós temos que ter. Muitas das vezes nós, ao lidarmos
em diferentes situações, nós somos obrigados ou nos colocamos a obrigação de tomar decisões impulsivas. E isto, de certa forma, podem danificar ou beneficiar as nossas vidas? Super pertinente essa resposta e essa pergunta. E essa resposta eu vou ter que te apresentar um dado científico. Cientificamente, estudos apontam que nós tomamos cerca de 30 mil decisões todos os dias. Então, decisões impulsivas nós tomamos sempre. Porque grande parte das decisões que nós tomamos no modo automático. É sem pensar. Quando vais levantar, quando vais sentar, quando vais escovar os dentes, quando acordas, desde o momento antes de tu abrir os olhos, tu tomaste a decisão de abrir os olhos. Só que é uma decisão inconsciente. Então, nós estamos constantemente a tomar decisões. Todas as vezes que tu me fizeres essas 60 perguntas, eu vou ter que tomar a decisão de falar cada palavra que eu vou falar. Toda a palavra que eu uso é uma escolha. Eu podia não falar o que eu falei e falar outra coisa, mas eu decidi falar o que falei. Então, as decisões impulsivas vão sempre fazer parte das nossas decisões, mas só que existem assuntos. Para determinadas coisas, as nossas decisões nunca devem ser impulsivas. Você não pode, por exemplo, tomar uma decisão impulsiva quando a decisão que tu vais tomar coloca em causa a vida de alguém, a vida de outrem. Quando a decisão que tu vais tomar coloca em causa as tuas finanças, por exemplo. Então, existem, sim, decisões que nós não podemos tomar de forma impulsiva. Existem decisões que, se nós tomarmos de forma impulsiva, vão comprometer a forma como as pessoas vão olhar para nós e a forma como nós vamos resolver ou a forma como nós vamos caminhar daí para frente. Algumas decisões impulsivas fizeram homens ficarem sem pernas. Digo mesmo, serem amputados. Algumas decisões impulsivas fizeram muitas mulheres apanharem VIH/SIDA, por exemplo. As decisões impulsivas carregam as maiores consequências. É mais fácil você tomar ou você ter uma consequência negativa a partir de uma decisão impulsiva do que você ter uma consequência negativa quando você toma uma decisão sensata, racional. Então, eu acho que quanto às decisões impulsivas, é mais ou menos essa a minha visão. Mas quando nós, de certa forma, nos é colocado numa situação, qualquer que seja, benéfica ou uma situação negativa, qual é o caminho que tu achas que é o melhor? Que nós tomemos decisões de coração ou seguindo a nossa razão? Decisões nunca devem ser emotivas. As nossas decisões nunca devem ser baseadas em sentimentos. As nossas decisões devem ser sempre na base da razão. Tem que existir um motivo real para que nós decidimos ir por aquele caminho. A Who Talks fez-me o convite de vir para aqui. Eu não posso decidir vir falar para as câmaras da Who Talks só porque quero falar, só por estar emocionado. Eu tenho que tomar a decisão consciente e me preparar para isso. O que é que mostra que eu decidi vir para aqui? Não é só o facto de eu estar aqui sentado, mas é o facto de eu ter me preparado para vir para aqui. Claro. Então, as nossas decisões, elas devem sempre ser
racionais. Nós devemos sempre pensar. Existem homens que perdem a vida por tomar a decisão de agredir um outro homem estranho. Uma complicação no trânsito, um assunto, e usei esse exemplo até no último episódio que tivemos. Usei o exemplo de um homem que foi baleado na rua porque tomou a decisão errada. Tomou a decisão de atacar um desconhecido. E o desconhecido disparou contra ele. Ele tomou a decisão de atacar. O desconhecido tomou a decisão de disparar. Então foram dois inconsequentes. Foram duas decisões inconsequentes. Por causa de um problema de trânsito. Que podia ser evitado, né? Digamos aqui de passagem. Então nós temos que ter cuidado quando nós vamos tomar uma decisão baseado nas emoções. Estou nervoso. Está nervoso? Acalma-te. Está estressada? Não conversa com o marido agora. Senta. Toma um sumo. Relaxa. Por quê? Porque as palavras são como balas. Quando saem, já não voltam. Então, cada palavra que você falou, você decidiu falar. Eu gosto muito de uma expressão que os nossos mais velhos usam muito, que é o arrependimento mora longe. Então, quando você falou, você até pode arrepender-se, a pessoa até pode desculpar, mas a pessoa ouviu, a pessoa não vai esquecer. A tua decisão já não tem volta. Você já falou. A palavra já saiu. Então, sempre que nós vamos tomar uma decisão num estado de euforia, seja de muita alegria, ou de muita tristeza, ou de muita raiva, nós devemos ponderar tomar decisões nesses estados de picos emocionais. Sempre que estás num pico emocional e tens de tomar uma decisão, procura vir para o teu estado normal. Porque as tuas emoções não são boas para tomada de decisões. Para tomada de decisões nós devemos sempre agir de forma racional. Uau, mas infelizmente algumas pessoas de certa forma quando olham para uma certa discussão, a maior parte das pessoas vão alegar que eu tenho que deixar sair tudo que está dentro de mim e eu tenho que falar. Tu vais tentar cortar, mas a pessoa vai ter que dizer tudo de forma negativa ou positiva. A pessoa vai achar que ao falar tudo vai sentir-se aliviada. Não vai ponderar nas palavras que vai usar. Sim, simplesmente quer dizer. E nós que somos receptores da informação, acabamos muitas das vezes, algumas pessoas acabam muitas das vezes por responder da mesma forma. Nós falamos aqui que a passagem de Deuteronômios, Deus nos dá escolhas, vida e a morte. E constantemente nós estamos a escolher isso. Como eu disse, de forma consciente ou inconsciente, nós constantemente estamos a escolher entre a vida e a morte. Claro. O que acontece é que algumas pessoas, elas são escravas das circunstâncias. Elas não tomam conta das circunstâncias. As circunstâncias tomam conta delas. E quando as circunstâncias tomam conta de ti, você é um escravo da circunstância, porque você agiu mediante o que estava a acontecer. Você não agiu através daquilo que você é. E nós devemos agir sempre a partir daquilo que nós somos. Tá bem? Porque ao exemplo de Jesus, sendo quem Jesus era, Jesus podia rejeitar tudo o que fizeram contra ele. Os chicotes, os açoites, a cruz, a caminhada com a cruz, a pregação. Mas ele não agia por
influência das circunstâncias, ela agia a partir do lugar que ele estava. Ela agia a partir da pessoa que ele era. É assim que você vai ver que existem pessoas que em momentos de grande euforia conseguem se manter calmos. Porque eles não se baseiam nas circunstâncias, eles se baseiam naquilo que eles são. A tua mulher te traiu, o teu marido te traiu. Você pegou uma arma, dispara contra ele, dispara contra ela, pega uma faca, mata aquela pessoa. Ok, a pessoa te traiu. Mas o que estava em jogo, ou o que está em jogo, é o teu valor ou o valor dessa pessoa. Quem me trai não serve. Quem me trai não serve para mim. Se não serve para mim, não me importa o facto de ter me traído. Mas importa-me a decisão. O que me importa é a decisão de não voltar a ser traído. Então, a partir do momento que eu sou traído, eu tomo a decisão de me afastar da pessoa que me traiu. Eu vou agir a partir do lugar que eu estou, a partir daquilo que eu sou. Eu não vou me tornar um assassino compulsivo porque alguém me traiu. Eu não vou espancar uma mulher por causa da forma como ela falou comigo. Se eu não sou um monstro, eu não posso me transformar num monstro por causa das tuas provocações, por causa das circunstâncias. Quando você revela um monstro, é porque o monstro sempre habitou em ti. Claro. Sempre esteve dentro de ti. Então, as circunstâncias, elas sim podem nos influenciar. Mas é muito bonito quando nós conseguimos ser nós a controlar as circunstâncias em vez do contrário. Neste caso, terminar um relacionamento pode ser uma melhor decisão para ambos. Nesse tipo de circunstâncias, eu acredito sim no poder do perdão. Mas nós não somos obrigados a lidar com coisas que não estamos preparados. E é daí onde surgem esses casos mais tristes, mais aterrorizadores. É da falta de preparação. Se a pessoa não está preparada, se tu não estás preparado para perdoar, é melhor deixar. Há um ponto super interessante, olhando para esse aspecto de relacionamento. Tu achas que nós, quando vamos nos relacionar com alguém, nós seguimos a nossa razão, né? Temos o nosso ponto de vista que faz com que a gente una-se àquela pessoa. Consideras que é possível construir relacionamento duradouro baseado em uma decisão racional? É impossível criar um relacionamento duradouro sem tomar uma decisão racional. Para nós criarmos relacionamentos duradouros, não só relacionamentos conjugais, mas de amizade, de irmandade, nós precisamos de tomar decisões conscientes, decisões racionais. Para eu ter uma boa relação com o Alan, eu preciso de respeitar alguns parâmetros. Preciso de saber de respeitar porque eu quero ser respeitado. Preciso de saber me comunicar contigo porque eu quero que saibas te comunicar comigo. Claro. Tá? Então, é sempre preciso de ter algum interesse em ti e espero que tenhas algum interesse em mim. Por quê? Porque eu não vou perder tempo a me relacionar com pessoas que não vão me ensinar nada, que não vão me transmitir nada. O relacionamento ele deve ser sempre uma regra de partidas dobradas. Porque até com Deus é assim. Deus espera que todos nós louvemos o seu nome. Ele quer algo em troca. Ele te deu a vida para louvar o nome dele, para glorificar o nome dele. Então, em todo relacionamento é uma moeda com duas faces.
E para esse relacionamento ser duradouro vai exatamente depender da racionalidade nas nossas decisões, nas nossas ações para com outra pessoa. Esta questão que eu vou fazer agora é um pouquinho daquilo que existe hoje atualmente, em função daquilo que... Mas calma, são mesmo 60 perguntas. São muitas. São muitas. Meu Deus. Daquilo que realmente acontece, daquilo que hoje alguns homens e algumas mulheres buscam quanto à questão do relacionamento. E eu gostaria de ouvir qual é o teu ponto de vista sobre isto. E assim também nós podemos aprender mais. Me ajuda só, repete sua pergunta. Não, ainda não fiz. Ah, ok. Casar por amor ou por estabilidade? O que define o destino de um casal? Ué, tuas perguntas são mesmo... Meu Deus. São de relacionamento só. Não, eu estou a entrar diversos tópicos. Para cada tópico tem questões. Perguntas super interessantes, super importantes, porque eu acredito que nós temos vivido muita decadência nas famílias. Quando digo família, estou a falar nos casais. Temos visto muitos casais a viverem situações extremamente tristes, exatamente por causa da qualidade das decisões deles. Eu acho, e eu disse aqui, então vou continuar na minha linha de pensamento, que nós não devemos estar num lugar que nós só estamos a dar. Nós precisamos de entrar num lugar que nós também vamos receber. Isso começa do princípio de que Deus colocou alguma coisa no homem que a mulher não tinha. E Deus colocou alguma coisa na mulher que o homem não tinha. Então, se nós vamos nos unir, deve ser para nos complementarmos. Alguma coisa que falta em mim, você tem que saber acrescentar, porque tem alguma coisa que falta em ti que eu vou vir agregar. Se alguém não te agrega valor, para que serve? E valor não vamos dizer só dinheiro. Vamos dizer, uma mulher não tem dinheiro, não tem educação, não tem princípios, por exemplo, cristãos, que são os que eu sigo. Uma mulher que não se enquadra no meu perfil social. Eu vou me unir a essa mulher com que fim? Só por amor? Só porque gostei das curvas do corpo dela? Amanhã vou ter filhos com ela. O que é que ela vai ensinar aos meus filhos? Como é que ela vai educar os meus filhos se ela não tem para dar? Então, para mim, nós temos que ter sim, buscar sim valências nas pessoas com quem nós vamos nos envolver. Algumas pessoas vão buscar valências financeiras. Existem homens que olham para uma mulher, por mais bonita que ela seja, se ela não tiver valências financeiras, ele não tem interesse. E existem mulheres que, até o caso é mais para as mulheres, que normalmente, isso vai virar polêmica, que normalmente são mais as mulheres que têm a tendência de procurar valências financeiras no homem. Mas isso é natural, porque Deus colocou o homem como provedor da família. Mas eu acho que nós devemos nos unir para agregarmos, para acrescentarmos. Nenhuma mulher deve... Eu não acho que uma mulher deve se sentir satisfeita quando ela não é valorizada pelo que ela faz. Nenhuma mulher deve estar feliz por saber que a única valência que o homem vê nela é o corpo, é o sexo. Então eu acho que quando vais entrar para um relacionamento, deves sim ter a intenção de agregar alguma coisa, de trazer valências para alguma coisa. Uau. Mas isso é super essencial, porque as mulheres têm a tendência de procurar mais isto, mas hoje também estamos a ver o caso de homens. Homens agora também já sentem-se muito confortável fazer isto. A princípio... Não, né? porque existe um livro que eu tenho, por acaso.
O título do livro é O Mapa da Fortuna. E ele mostra 10 caminhos para a fortuna. E eu acho que é o quarto ou o terceiro caminho que ele mostra é casar bem. Casar bem. Tem o meu livro. Com quem está? Acho que está com Helênio. E fala também sobre isso. Sim. O rei Salomão tinha muitas mulheres e tinha um dos princípios que dizia que escolher bem a sua parceira. Tem que escolher bem a tua... Porque você precisa de escolher alguém que vai vir agregar, não que vai vir subtrair só. Claro. Tem que ser alguém que vem adicionar. Adicionar valores financeiros, valores morais, valores éticos, valores religiosos. Tem que ser alguém que vem adicionar. Se for alguém que vem só subtrair, que só está a puxar para baixo, tu vais para baixo mais cedo ou mais tarde. Claro. Mais cedo ou mais tarde vais para baixo. No princípio da nossa conversa, tu mencionaste que tiveste que tomar uma decisão em que tiveste que abdicar de um emprego e trabalhar por conta própria. Como nós devemos saber a hora de nós mudarmos de carreira? Qual é o momento certo em que nós vamos perceber isto? Bem, eu acho que essa pergunta ela é muito pessoal. Existem decisões que até quando as pessoas vêm nos pedir conselho, nós devemos não aconselhar. Existem decisões que tu vais tomar e que tu não deves ter o conselho muitas vezes nem da tua própria esposa. Existem coisas que são muito pessoais e algumas decisões as pessoas devem perceber que tu tomaste com as tuas atitudes, com o teu agir mesmo. As pessoas a verem a tua rotina, as coisas mudaram. Eu, por exemplo, quando tomei a decisão de não procurar mais um emprego, eu tive a coragem de fazer táxi. Não Yango, ainda não existia Yango. Não Itch, não. Canongueiro mesmo. Fiz canongueiro. Dentro da cidade, dentro de Luanda, por Luanda, e fiz canongueiro interprovincial. Eu tomei a decisão de não procurar emprego porque eu tinha o objetivo de empreender. Então, as minhas atitudes precisavam demonstrar. Estava acabado de me casar, acho que tinha 1 ano de casado, se calhar. As minhas atitudes precisavam demonstrar para os meus pais, para a minha esposa, para os meus sogros, para as pessoas que me rodeiam, para a minha família em geral. As minhas atitudes precisavam demonstrar para eles que eu não deixei o emprego para deixar de trabalhar, mas eu deixei o emprego para trabalhar nos meus sonhos, para trabalhar nas minhas crenças, para buscar aquilo que eu acredito que eu mereço e que de certa forma eu acreditava que num emprego não ia conquistar. Então, existem decisões que são muito pessoais, porque vão colocar em jogo o teu futuro. Então, se vais tomar uma decisão que coloca em jogo o teu futuro, tens que ter muita certeza. Porque existem decisões que não vale voltar atrás. Existem decisões que não vale você voltar atrás, não vale olhar para trás. Você já tomou a decisão. Agora você precisa de continuar, de seguir em frente. Então eu não arriscaria em responder a essa pergunta de outra forma, senão que existem questões que são muito pessoais e nós devemos tomar de forma individual para que depois não haja, como é que eu posso dizer? Para que não procures culpado. O único culpado és tu. Tu decidiste e agora tu estás a viver as consequências das tuas decisões. Eu vivi, eu vivo e vou lidar com as consequências, por exemplo, dessa decisão em particular durante toda a minha vida. Pelo menos durante todos os meus anos produtivos. Eu vou ter que lidar com
com a consequência dessa decisão. Estás a ver? E é muito sobre isso. É uma decisão que foi muito pessoal. Eu fui demonstrando às pessoas que eu queria fazer aquele caminho devagar. Fiz táxi, vendi produtos diversos, por exemplo, no mercado do 30, mas não só, pelas cantinas. Eu distribuía água mineral pelas cantinas. Então as pessoas, a minha família foi vendo que, sim, ele não está parado. Ele não deixou o emprego para parar. Ele está a trabalhar. E cada vez que me chamassem para entrevistas em empresas, boas empresas, bons salários, eu voltava a tomar a decisão de não aceitar as propostas, de não aceitar os empregos. Mas ia para algumas das entrevistas exatamente porque não queria que a minha decisão chocasse com as pessoas. Ia para lá, às vezes fazia uma coisa dar errado, às vezes fazia uma coisa não correr bem, mas grande parte delas recebia a resposta positiva, mas não tinham interesse de ser empregado, por exemplo. Mas consideras que este ato, de certa forma, de empreender, é uma questão de perfil ou coragem? É uma decisão, é um ato de coragem. Principalmente na realidade de Angola. É um ato de coragem. Principalmente quando nós somos jovens, quando nós temos família, e quando nós não temos padrinhos na cozinha, quando nós não somos de famílias afortunadas. É um ato de coragem, é um ato até de ousadia. Principalmente quando, sem esses inputs todos que eu aqui falei, e ainda assim conseguirmos dar passos que de alguma forma transformam a nossa vida, porque toda a virada de vida ela começa numa escolha, seja para nós termos uma vida melhor ou para a nossa vida regredir. O princípio está numa escolha, numa decisão que foi tomada em dado momento, que nos leva para um nível acima ou para um nível abaixo. Por exemplo, a decisão de um homem, segundo as escrituras, a decisão de um homem levou a humanidade a cair. Tá vendo? Então, as nossas decisões, temos de ter bastante cuidado, porque realmente nós estamos a decidir o nosso destino sempre que tomamos uma decisão. Claro, somente pessoas que sabem onde realmente querem chegar conseguem linearizar o seu próprio percurso. Por exemplo, rejeitar uma proposta de trabalho, ainda mais quando a questão salarial é boa, é atrativa, porque eu costumo dizer para os meus amigos o seguinte: a atração salarial depende do ponto de vista de cada um. Sim. Porque para ti é muito, para o outro não é nada. E independentemente de que, aquele salário pode influenciar alguma coisa na pessoa, existem outras valências que a pessoa está à procura: liberdade, trabalho, mais tempo de qualidade com a sua família, poder fazer aquilo que gosta. Isso são outros fatores que estão associados a uma questão pessoal, que muita gente não entende, porque as pessoas na sua maior parte querem: olha, tu trabalhas e tu acordas às 6 horas e vais trabalhar para uma determinada empresa e aí está tudo bem, tu esperas o teu salário. E assim as pessoas acham que isto poderá levar. Agora, uma outra coisa, fora a questão do trabalho, que é mais ou menos aquilo que nós temos desde pequeno, porque eu vejo que muita gente, quando é pequeno, os nossos pais tendem a colocar coisas na nossa cabeça que na sua maior parte era sonho deles, né? Por exemplo, a nossa mãe ou o nosso pai sonhava em ser médica ou engenheiro, mas não foi. E quando tiver um filho, vai incentivar o filho
a ser aquilo que A ele estudar realmente medicina, não foi. por exemplo. A escolha do curso universitário, consideras que define o sucesso da pessoa? Bem, eu acho que quando você é um pai presente, você consegue sim identificar os talentos do teu filho. A Bíblia vai dizer: ensine o menino o caminho que ele deve andar. Isso é uma instrução. Então, se você instruir o teu filho, sim. Como é que eu vou lhe instruir? Queres que o teu filho estude medicina no futuro? Prepara-lhe para a medicina. Tenha certeza que ele se interesse por medicina. Lhe influencia com bonecos, com brinquedos. Dessa forma, sim. Agora, quando tu queres impor, não acho correto. Vais fazer gestão em marketing porque eu quero que faça gestão em marketing. Toda a imposição causa rebeldia. Quando você impõe alguma coisa a alguém, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai se rebelar. Então, se você quiser influenciar na decisão de um filho, por exemplo, no caso da pergunta, você quer influenciar a decisão da universidade que o teu filho vai seguir. A pergunta é: o que é que você fez para ele se interessar por esse curso? Eu quero que o meu filho faça gestão de empresa. O que é que você fez para o teu filho querer ser um empresário? Você lhe ensinou a fazer algum tipo de negócio? Ele era pequeno, você fazia um gelado de muco, ele dizia: esse é o teu negócio, você vende. O dinheiro desse negócio é teu. Como é que você lhe motivou? Então, você não me motivou para certa coisa, mas quer que eu faça. Impor, não. Agora, influenciar, eu acredito que sim, porque antes do teu filho conseguir identificar os talentos que ele tem, você como pai, principalmente se és um pai presente, tens que conseguir identificar quais são os talentos dele e lhe ajudar a trabalhar nos talentos dele. Para amanhã, quando você tiver que lhe opinar, você próprio sabe que aquilo que estás a lhe influenciar, ele também gosta. É mais fácil de você lhe levar para o caminho que você quer do que impor sem instrução. Mas qual seria o papel principal da autodisciplina nas decisões a longo prazo? Porque não basta simplesmente a gente tomar a decisão de não fazer algo, né? Ser disciplinado é um fator crucial. Toda decisão de qualidade, ela é tomada inúmeras vezes. Por isso é que eu disse no princípio da conversa que a decisão, ela é um ato. Perdão. Constantemente, esqueci-me de pôr no silêncio. Constantemente você precisa, por exemplo, eu tomei a decisão de não procurar emprego. Eu tomei a decisão de deixar de fumar. Eu tomei a decisão de deixar de beber. Eu tomei a decisão de não passar de 160 km por hora, pelo menos dentro das localidades. Todas as decisões que eu tomo, eu preciso de reafirmá-las várias vezes. É aí onde você vai encontrar pessoas que dizem assim: eu deixei de beber. E depois de alguns dias, você lhe encontra num lugar a beber.
Oh, não deixaste de beber? Isso é só hoje. Amanhã já não vou beber. Ok, então você decidiu deixar ou você não decidiu deixar? A decisão que você tomou antes, você já falhou com a tua decisão. Você decidiu ser professor, mas agora já não queres dar aula, agora queres ser jogador. Você precisa de ser consistente nas tuas decisões para elas serem a longo prazo. A partir do momento que você muda de decisão, você não tinha certeza do que você decidiu antes. Porque agora os teus atos não falam a tua decisão. E os teus atos precisam de falar. Tomei a decisão de não beber. Estás com os teus amigos, eles estão a beber. Você tomou a decisão é tua. E a decisão não foi você dizer para a tua esposa, para os teus colegas, já não vou beber mais, já não quero. Não, a decisão é todas as vezes que alguém te oferecer uma bebida, todas as vezes que alguém te fizer um convite para beber, é você tomar a atitude de rejeitar. O ato de não beber, esse é que faz a diferença. É o ato, não é a palavra. E esse ato você vai ter que tomar várias vezes. Porque você vai a várias festas. Porque você vai a vários almoços, a vários jantares. E os teus apetites e os convites, eles vão estar sempre lá. As pessoas dizem que se você quiser beber, tem sempre um amigo para te pagar bebida. Mas se você quiser abrir um negócio, quantos amigos vão apostar no teu business? E ainda tem coragem de te parar, de te calar. Beba ainda, depois vamos falar disso. Estás a ver? E muitas pessoas voltam atrás nas suas decisões em detrimento de algum interesse que têm de outros. Mas isso é outra coisa, é para outro tema, é bajulação. Mas é isso. Muitas vezes você tomou a decisão, eu tomei a decisão, vá lá, de não vestir preto. E o Alan logo liga para mim: epá, vamos ter um evento, a festa do preto. Eu gosto muito de vestir preto. Eu estou de calça preta. É a minha roupa favorita. E o meu casaco, eu tenho um casaco, o casaco que eu quero usar é preto, tá no carro. Eu gosto muito de preto também. Visto muito preto, mas é só o exemplo. Eu tomei a decisão de vestir preto. Ou de não vestir preto. E tu estás a organizar uma festa de preto. Só podem entrar pessoas que estão de preto. Agora não, como é na festa, vou usar o preto. Amanhã já não vou usar o preto. Há qualidade nessa decisão? Não. E o que é que isso revela? Isso revela fraqueza em nós. Quando nós pensamos que estamos a impressionar as pessoas, porque tomaste uma decisão de qualidade e as pessoas veem essa variação. Um dia bebe, outro dia não bebe, um dia fuma, outro dia não fuma. As pessoas olham para ti como um inconstante, como um confuso, como uma pessoa que está na dúvida. E a dúvida, ela é o veneno para o destino. Estar na dúvida, na verdade, é tomar a decisão de não fazer. Não sei se vou ou não. Não sabes. Ou vais ou não vais. De alguma forma, tu vais decidir. Estou na dúvida se me caso ou não me caso. Se está na dúvida, não casa. Já tens a decisão. Quando você tem dúvida, você está envenenado por alguma coisa que mais cedo ou mais tarde vai se revelar contra aquilo que você decidiu. E quando essa revelação surgir, se você tiver curado, se você for uma pessoa que, sei lá, constantemente busca evoluir, você vai conseguir ultrapassar. Mas se não,
certamente, se for num relacionamento conjugal, o que vais viver é o divórcio a seguir. Muita gente que toma a decisão de, por exemplo, se casar. Nesse momento até temos um caso, uma polêmica nas redes sociais de pessoas que tomaram a decisão de estar juntos e agora estão separados, estão-se a separar em menos de um ano. A pergunta é, aquela decisão foi consciente ou foi inconsciente? Você fez juras de amor, você prometeu, você ajoelhou, você ofereceu um anel, você trouxe a tua família. Todo aquele aparato foi na base da emoção ou da razão? Nenhuma decisão deve ser tomada de forma irracional. E é por essa questão que Deus nos deu a capacidade de raciocínio, para você ter cuidado com as decisões que você toma. Uau. E isto, de certa forma, faz com que a gente vê uma determinada informação para assim nós validarmos. Uma questão também pertinente daquilo que acontece cá na nossa sociedade. As decisões de uma sociedade definem o destino das gerações futuras. Sim, porque decisões muitas vezes podem ter o efeito dominó. Uma decisão tomada, por exemplo, por um presidente da República pode influenciar gerações. A decisão, por exemplo, de um homem de um país, quando um homem de um país decide atacar outro país e destruir aquele país, aquela decisão vai afetar gerações. Claro. Muitas gerações. Existem decisões que você tomou em 5 segundos que podem te prejudicar durante 5 anos. Existem decisões que nós tomamos numa noite, numa festa. A decisão de nos envolvermos, por exemplo, com uma estranha, que pode condicionar a nossa saúde durante todo o nosso tempo de vida aqui na Terra. A decisão que você tomou de acelerar o teu carro até 220 km por hora pode te fazer ficar sem a própria vida, sem a própria perna ou até sem as pessoas que estão contigo no carro. Decisões têm efeito dominó. Muitas vezes as nossas decisões elas vão nos seguir durante anos e anos e anos. E é daí que é importante nós seguirmos o que a Bíblia diz, termos bom ânimo. Por quê? Porque para superar algumas decisões erradas que nós tomamos, nós precisamos de ter bom ânimo, porque senão não resistimos. Caímos em depressão, que também é uma decisão. Não, mas as pessoas decidem. Você decide ficar em depressão, você decide. Quando é que tu entras em depressão? Quando tu não consegues lidar com as batalhas da tua mente. Quando você decide perder para ti mesmo. E vai ter um efeito a longo prazo. Vai ter um efeito dominó. Como eu disse há bocado. Uma decisão simples, uma decisão momentânea, ela pode se tornar numa coisa firme e numa coisa duradoura. Então, para mim, tem mais isso que é essencial. A exemplo, nós podemos trazer a história de Davi, que é para não entrarmos muito na sociedade. A história de Davi, por exemplo. Davi tomou uma decisão de enfrentar um gigante chamado Golias, quando toda a nação de Israel temia enfrentá-lo. A decisão dele impactou tanto a vida dele, e não só como a nação,
que depois daquele dia que ele enfrentou aquele gigante, a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida dele mudou completamente. Ele foi viver no palácio. Ele ficou o homem número 1 do rei, até ele se tornar rei. Por causa de uma decisão que ele tomou e que outras pessoas não tiveram a coragem de tomar. Então, uma decisão num dia, ela pode afetar toda a tua vida. Uau. Tu consideras que existe um destino, não é? Existe um destino que é traçado, ou criamos, não é, em função de cada decisão que a gente vai tomar? Tu consideras que o destino é traçado, né? Nós traçamos um destino, ou então nós criamos o mesmo em função de cada decisão que a gente vai tomar ao longo do tempo? Eu olho para os dois pontos como verdade. A Bíblia vai dizer: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães. Deus sabe o nosso propósito desde o ventre das nossas mães. Porque Ele é que nos criou. E é por isso que na passagem que nós lemos em Deuteronômio 30:19, Ele vai dizer: são coisas, as coisas que eu tenho para ti são coisas de bem e não de mal, de bênção e não de maldição. São as coisas que eu tenho para ti. A questão é, as tuas decisões vão te fazer receber as coisas de bem ou as coisas de mal? Porque a partir do momento que eu te apresento as duas possibilidades, é porque você tem que decidir para que lado você vai. Existe um destino? Sim. Eu acredito que as pessoas, algumas pessoas ou todos nós somos marcados por uma missão específica. Mas eu também acredito que você pode dar certo no lugar errado. Tu podes ser um bom jogador de futebol, mas está marcado para ser um profeta. Tu podes ser um bom empresário, mas está marcado para ser o presidente da República. Tu podes ser a pessoa certa no lugar errado. Tu podes ser feliz com a mulher errada. Você pode casar com uma mulher que não é a mulher do teu propósito, que não é a mulher que vai te levar para onde Deus quer que tu vás, mas estás feliz. Então, destino nós sempre vamos encontrar. O destino está aí. A bênção, a maldição, o bem e o mal. O destino tu vais encontrar de certa forma. Você podia ser jogador de futebol, mas você é informático. Você está num destino. A tua formação te levou para algum lugar, a tua educação te levou para algum lugar. Mas não era o lugar que você devia estar. Você não vai impactar as pessoas que você devia impactar. Então, eu acredito que as duas questões estão certas. As duas questões estão certas, não. As duas possibilidades estão certas, mas você precisa de ter a sensibilidade para fazer o que é realmente para ti. Claro. Não o que satisfaça só as tuas necessidades, mas aquilo que revela o teu propósito. Tomar decisões baseadas na fé é mais confiável que na lógica? Tomar decisões baseado na fé é mais confiável do que tomar decisões baseando-se na lógica. Nesse caso, na razão. Sim.
Não. Não. Não, não é. Decisões devem sempre ser racionais. Na história da mulher hemorrágica, Jesus vai dizer à mulher: a tua fé te salvou. Mas a Bíblia conta que essa mulher padecia daquela hemorragia há 12 anos. Ela padecia da doença há 12 anos, certamente desde que aquela doença, e a Bíblia diz que ela gastou toda a sua riqueza à procura da cura. Ela pagou os melhores médicos, pagou os melhores hospitais da época. Então, ela tinha fé. Ela tinha fé para ser curada. E ela, muitas vezes, agiu de forma emotiva. Mas a Bíblia conta que no momento em que ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, e esse homem estava a passar, ela, por ter aquela doença, ela nem podia estar no meio do povo. E ela arriscou-se a entrar no meio da multidão e procurar aquele homem. Ela tomou a decisão racional. Ela disse: tão somente se eu tocar na orla das vestes dele. Ela podia ter fé e dizer: aquele homem está a passar, eu vou ser curada. Mas a decisão dela de fé foi racional. A fé precisa de ser racional. A fé não pode ser emotiva. Tu não podes deixar, vamos dizer que estás a sentir alguma coisa no teu corpo. E tu não podes olhar para o teu corpo e dizer simplesmente: eu estou curado em nome de Jesus. Tens fé boa, mas a tua fé precisa de ser racional. Por isso é que Deus deu sabedoria aos médicos. E você precisa de se consultar para você saber se o que se passa no teu corpo é um motivo de preocupação ou não. Coloca a fé, mas ela tem que estar acompanhada da razão. Vai para o médico com fé que não estás doente, mas vai ao médico. Toma o comprimido com fé que que a doença vai passar. Mas toma o comprimido, seja racional para tomar o comprimido e tenha a fé de ser curado. Porque existe gente que toma o comprimido e não fica curado. Agora, tu não vais saber que uma mulher tem VIH-Sida e vais te envolver com ela. Porque tens fé. Pelo sangue de Jesus fui curado, eu não vou apanhar essa doença. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Eu carrego a presença de Deus, vou me meter à frente de uma bala. Isso é fé. Mas não é racional. Porque quem estabeleceu as leis foi Deus. Então você pode ter fé que vais saltar de um prédio e não vais morrer. Mas vais saltar do prédio e vais morrer. Por quê? Porque Deus estabeleceu a lei da gravidade. E a lei da gravidade, ela traz a inércia. E quando você bater no chão, o teu corpo não vai aguentar com o impacto. E certamente vai morrer. Então, era uma pessoa cheia de fé? Era uma pessoa cheia de fé. Mas era uma pessoa com muita pouca razão. Uau. São questões que levam-nos bastante à questão de reflexão.
Hoje em dia... Podes ficar à vontade com o tempo. Se for 3 horas, não faz mal. Não. Hoje vamos fazer simplesmente um episódio. Não, madame, hoje... Não. Por ela estar aqui mesmo, por ela estar aqui é que eu estou a dizer que está à vontade. É mais difícil se ela tiver... Não, e não só. Hoje... Essa parte depois corta. Hoje nós vamos criar um porque... Por causa das perguntas? Não. Eu vou ter que sair depois. Ok. Não tem problema. Ter que sair. Mas está bem. Das 60 já ficaram 15 a 17 questões. Podemos continuar. Hoje em dia, por exemplo, a inteligência artificial tem contribuído muito para a evolução da humanidade, né? Como é que achas que esta mesma inteligência pode tomar decisões por nós no futuro? Uau. Bem, na verdade, nós é que estamos a tomar a decisão de deixar que essas inteligências tomem decisões por nós. E quanto mais espaço essas inteligências tiverem na sociedade, mais dependentes delas nós vamos nos tornar. E sim, de alguma forma isso vai começar a influenciar e a pesar na nossa vida. Vamos lá que daqui a pouco há aí uma inteligência artificial que você comanda e ela é que decide a hora que destranca as portas da tua casa. E de repente você tem um ataque e você precisa de sair de casa e a porta não abre porque a inteligência artificial sabe que não é a hora de abrir a porta. Para mim, é sim uma mais-valia, é um grande avanço da ciência e ajuda muito na área da saúde, na área das tecnologias, na área dos estudos ambientais. Em todas as áreas, a inteligência artificial ela vai ser bastante benéfica, mas ela também pode ser bastante destrutiva porque ela pode nos desincentivar a tomarmos decisões por nós mesmos, baseando-nos sempre no que o ChatGPT ou o DeepSeek ou qualquer outra inteligência nos diz relativamente ao assunto. Tá bem? Eu posso, por exemplo, estar a me preparar para vir para o podcast e usar o ChatGPT. Posso usar o ChatGPT, por exemplo, para ter dados estatísticos, para ter informações de forma mais rápida do que se eu fizer uma pesquisa em livros, abro esse livro, abro aquele livro, então pego tópicos e ele vai me dar uma informação mais rápida, de forma resumida, e pode ser mais inteligente, mas é diferente de tu teres que ou te colocares na posição de decorares a informação que o ChatGPT te passou e trazeres essa informação para fora. Pegamos tópicos, sim, pegamos, por exemplo, eu muitas vezes até mesmo para investigações bíblicas, lembrei-me da passagem bíblica, mas não me lembro da referência. Não sei se é Gênesis 4:45, por exemplo. Não sei qual é o livro nem o capítulo. Então eu vou escrever a passagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escrevo no ChatGPT e ele me mostra. Passagem bíblica, livro X, capítulo X, versículo Y. Uau, é uma vantagem. Ajuda-me a ter respostas rápidas. Mas, de maneira nenhuma, eu posso abrir mão da qualidade das minhas decisões, de confiar nas minhas decisões
e começar a confiar nas decisões que a inteligência artificial me passa. Uau. Hoje em dia, nós vemos muita gente com muita exposição nas redes sociais. Como é que achas que essa mesma exposição afeta as questões de que nós temos que tomar muitas decisões diárias? A exposição nas redes sociais. Bem, as redes sociais hoje são a janela do mundo, né? E certamente, se nós queremos, de certa forma, atingir pessoas, nós precisamos de usar as redes sociais. Mas nós devemos ter cuidado com as decisões que nós tomamos, aquilo que nós decidimos levar para as redes sociais. Porque existem coisas que devem ser reservadas a nós e existem coisas que nós devemos mostrar. Por exemplo, a televisão sempre nos passou aquilo que eles queriam nos passar. Toda a informação que nos chega a partir de uma televisão, de uma rede televisiva, normalmente é minuciosamente analisado. Por quê? Porque é importante você saber e você dominar aquilo que você está a levar para as pessoas. Existem decisões que nós vamos tomar relativamente às nossas redes sociais que podem pôr em causa a nossa segurança. Existem decisões que nós vamos tomar relativamente às nossas redes sociais que vão nos expor, que vão trazer escândalos para a nossa vida. E existem decisões que nós vamos tomar relativamente às redes sociais que podem, por exemplo, nos gerar finanças, nos gerar seguidores, nos gerar likes, mas também nos gerar finanças. É preciso, antes de mais, você saber o que é que você quer. As tuas redes sociais servem para quê? Para mostrar a tua vida pessoal, para mostrar a tua vida profissional. Você abriu um Instagram, um Facebook no intuito de transmitir um tipo de conteúdo, ou você é o conteúdo? É um reality show. Ok, se a tua vida é um reality show e amanhã você for exposto porque você beijou uma menor de idade, vais ter que lidar com a consequência da decisão que você tomou de expor aquilo. Tá vendo? Se você tomar a decisão, por exemplo, de fazer uma brincadeira estúpida, passo o termo, perdão, mas uma brincadeira de mau gosto, vamos dizer, tem aquela brincadeira esse é o exemplo que me veio agora, do isqueiro e o spray, que gera fogo. Liguei a câmera, tomei a decisão de acender o isqueiro e queimar um amigo, por exemplo. Eu expus aquilo. Eu não só tomei a decisão de ter uma brincadeira perigosa que fez mal ao outro, mas expus. E aquilo viraliza. E eu, porque queria likes, porque queria seguidores, fiz a brincadeira e agora vou ter consequências. As redes sociais hoje também são bastante acompanhadas pelos órgãos de ordem, de investigação. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que levamos, com as decisões que tomamos relativamente às nossas redes sociais. Uau. Em termos assim de deixas finais, há uma surpresa no fim. Né? Eu sei que, de certa forma, não ouviste o áudio que eu te mandei. Isso mandaste um áudio hoje? Há uma semana ou duas. Não? Não, se calhar ouviste, mas não prestas atenção.
Ok. Mas primeiro deixa aí as dicas de motivação que gostarias de deixar para as pessoas, né? Palavra do dia. Eu vou deixar como pontos finais. Não deixe de tomar decisões por medo. Não deixe de tomar decisões por se achar incapaz. Não deixe de adiar decisões que devem ser tomadas já. Aprenda a agir, a decidir e deixa de adiar, porque quanto mais tu empurras com a barriga, quanto mais tu adias as tuas decisões, mais difícil vai ser de tu lidares com as consequências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. E lembrar que quando você coloca uma semente na terra, ela não germina logo. Ela precisa de um tempo para germinar, até dar frutos. É como as nossas decisões. Muitas decisões levam tempo para dar fruto. Claro. Então, quanto mais cedo você tomar a decisão, mais cedo você vai colher os frutos da decisão que você tomou. Seja racional, não seja emotivo. Seja rápido em decidir. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não fazer. Queira ser lembrado como um homem que tentou as 1001 formas, não como um homem que ficou parado a assistir os outros a fazerem. Uau. É uma deixa interessante que eu vou ouvir várias vezes. Freestyle. Quando lançar o áudio no Spotify. Uau. Mas eu tinha enviado um áudio para ti. Isto é algo que eu tinha interesse. Okay. Eu tenho interesse. E o público também motivou bastante sobre isso. As pessoas comentaram. É que eu acho que tu deverias, de certa forma, teres um teu podcast em que tu, de certa forma, modelavas, né? Uhum. Modelavas conforme tu pensas em projetar aquilo. Então, nós praticamente vamos ceder espaço e material para que isso seja realizado. Uau! Não vai ser neste espaço, porque esse espaço aqui é meu e eu não quero que alguém grave aqui, mas nós teremos um espaço, a outra sala, a sala a seguir, a outra, em que lá terá 2 cenários. Então, um cenário será teu, eu vou mandar para ti alguns modelos de cenários, tu observas, escolhes o cenário e nos próximos dias os técnicos vêm cá e vão montar o cenário. E praticamente tu vais encontrar o cenário completamente feito em função da escolha e só tens o papel de modelar aquilo que tu realmente queres passar para o teu podcast. Se queres criar a dupla com Nicolau, és livre. Também pode ser feito da mesma forma que vocês já faziam, mas acrescentando o audiovisual. Boa. Se quer simplesmente fazer na versão áudio, também é possível. Na versão áudio também é possível, mas não tem aquela questão áudio, o vídeo, né? E pode fazer das duas formas. Como nós fazemos, né? Mandamos o áudio para as plataformas de áudio e depois vem o vídeo e tudo mais. Então ali tu modelas. Eu vou partilhar contigo os modelos daquilo que se pode fazer lá e depois tu dás. E assim, o vídeo que sai de lá, a equipe faz a questão de editar, colocar no canal e distribuir. E o conteúdo se distribui nas redes sociais do próprio nome. Nome também ficas a par do nome. Dos teus convidados, tu és livre de escolher quem tu queres levar para o teu próprio programa. E acredito que muita gente que quer ouvir aquelas palavras muito boas que vocês já passavam pela rádio e fiquem fixas lá no YouTube, aquele conhecimento fica aí de forma uma biblioteca digital.
Quer dizer, no final do episódio, decisões decidem destinos, tu me apresentas aqui Uma questão. para decidir. Que é uma decisão a ser tomada depois. Não, na verdade, já para ficar no episódio, tem que as pessoas dizem, ou vamos deixar assim em suspense, o que é que vai acontecer a seguir. Mas nós ainda temos honra vezes bajulação. Nós podemos criar esse episódio na sexta, vou socorrer alguém, e na sexta nós podemos gravar, ou se der na próxima semana, a gente grava, porque este episódio vai começar... Não, é melhor sexta, é melhor a próxima semana. Próxima semana? Para mim vai ser melhor a próxima semana. E o episódio vai pro ar assim também, tu já fica só porque... Eu acho que o episódio não pode ir pro ar primeiro, né? Porque vai ficar naquela fase de muitas ligações, né? Muita gente a convidar e... Não, para esse episódio... Sim. Não, quando tu achas que deve ir pro ar... Não, estou a dizer, se o episódio for lançado inicialmente, as cadeias televisivas e outros programas a verem aquela informação, vão querer convidar também. Imagina nós a fazer um convite na semana em que o episódio saia. Não. Super concorrido. Não, mas o Rotox é prioridade. Não, temos que ser sinceros, né? É aquilo que eu disse no início do programa. Existem conexões que não são criadas ao acaso, né? Eu fico super lisonjeado e desde já eu agradeço a disponibilidade, a oferta, a colaboração, e isso vai ajudar-me muito a crescer, porque vai me obrigar a me engajar muito mais nas minhas buscas. E sim, eu aceito o desafio, por que não? Bora lá, vai ser numa nova etapa, né? Eu aceito o desafio, por que não? Do mesmo jeito que nós fazíamos o programa, e até é muito mais flexível fazer um podcast nesse formato que já aprendemos contigo, de episódios e ir lançando os episódios. Então eu acredito que fica mais fácil assim, se tu ficas ocupado. Exatamente. Tu já tens uma série de episódios por lançar. Eu antes gravava o que fazia hoje, é o que lançava amanhã. Imagine o convidado de amanhã não aparece. Já não tens coisa. E tu tens compromisso na quinta-feira. E no YouTube, quando tu tens compromisso com o teu pessoal, tu não podes colocar eles à espera. Então é mais ou menos isso. Então vamos lá. Se tu gostas desse episódio em particular, saiba o que tu deves fazer. Comente bastante. Se tu queres fazer uma doação, seja livre, doe 10 kwanzas, 5 kwanzas, 1 kwanza, 1 euro, 0,75 euros. Para nós, isto é a consequência de tu vês aqui o conteúdo, mas o mais importante para nós é que tu entendeste, aprendeste alguma coisa. Deixa o teu like, partilha com aquela pessoa que também esteja a precisar desse conteúdo, porque para nós o mais importante é isto. E depois de tu fizeres esse gesto, vai pro canal do nosso convidado, deixa o like, espere que ele depois vai disponibilizar o nome do seu próprio canal e vão bombardear lá também. Sigam aquele canal que estará em breve disponível. Acho que nos próximos dias vocês vão ter aí o link disponível, podem já começar a seguir e sejam felizes com o conteúdo que vai ser partilhado por lá e acompanhem para que vocês também possam aprender e ter novos hábitos, né? Fazer mudanças de vida, que é algo super interessante. Acompanhem também no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podbean, iHeart e outras plataformas. Todas as plataformas. TikTok também, vão para lá. Nós apenas lançamos os shorts e Instagram. Então até já em um próximo episódio.